gente vai tratar os evangelhos em 3 visões. Já começamos a tratar. Eu vou, como se diz, está aqui se experimentando, não tem certo nem errado. Tem o que somos. Isso aqui é importante. Não tem certo. A visão que eu coloquei aqui é a minha visão, pode não ser. Mas são reflexões. Na visão histórica, na visão devocional, que é a nossa ainda, e a visão espírita. A gente vai tentar fazer o link da histórica com a espírita, mas a devocional está no nosso DNA, na nossa cultura, nas nossas várias encarnações nos movimentos cristãos. A maioria, né? Não todos. A visão histórica, eu vou deixar acelerar, ela é extensa. Primeiro começa com a palavra evangelho. A gente é tão contaminado que o termo evangelho a gente não sabe o que significa. A gente só se lembra que são escritos sobre Jesus. O evangelho é a palavra grega, quer dizer boa notícia, só isso. Então, essa Bíblia recente de um português, Marcelo Bussa Carvalari, ela é bilíngue, ela tem o texto grego, porque os evangelhos, o Novo Testamento foi escrito em grego, só grego, são 27 livros, só grego. Aí ele traz os 4 evangelhos, o grego e o português, diretamente da fonte. Então, quando ele traduz evangelho, qual é a palavra que ele usa? É evangelho? Não, se é uma tradução, é boa nova, boa notícia. Batismo. Batismo é uma palavra grega, significa mergulho. Como é que ele traduz batismo dos evangelhos? Mergulho. Porque se ele repete a palavra batismo, a gente vai ligar batismo com o ritual, que não tinha na época de Jesus. O batismo na época de Jesus era fazer uma ligação daquela pessoa com quem está lhe batizando. Por isso que coloca que Jesus era discípulo de João Batista. Então, recente essa tradução. Ela restabelece os termos que não deveria ser traduzido. Então implica o termo evangelho, que está no Velho Testamento, poucas vezes, e dentro do Novo Testamento já aparece mais vezes, por interpolações. Vão jogando coisas para poder levar o caminho que se quer. Então é um julgamento de valor positivo. Então os evangelhos eles têm que ser utilizados na questão positiva da vida, porque é uma boa notícia. O significado, então, ele foi mudando com o tempo. Cultura restabeleceu o verdadeiro sentido. Foi mudando, foi se levando, e aí ficou mais próximo dessa Septuaginta, que é a tradução da Torá hebraica para a grega, lá nos fins do século 2, 3 a.C., que é a Bíblia hebraica traduzida para o grego que Jesus usava. O Novo Testamento não tem texto da Bíblia hebraica, na língua hebraica, só tem texto em grego, já traduzido, já veio dos hebreus. Veja como é interessante, né? Como a cultura grega se impregnou na Palestina da época de Jesus. Então, falar hebraico é como se tivesse aqui alguém que falasse latim. Era uma língua morta, só servia para as escrituras. Era o grego, era o aramaico, o siríaco-aramaico. Essa era a língua dominante, era o inglês da época. Graças a Alexandre Magno. Jesus e os primeiros cristãos não instituíram o uso da palavra evangelho, não falavam nada, não tinha isso. Não tinha outra lei que não fosse a Torá, minha gente. Porque Jesus nasceu na religião
judaica. É um judeu. A partir da segunda metade do século II é que a palavra evangelho foi usada no plural. Boa nova é boa nova. As boas novas era meio estranho. Mas aí o conceito dogmático devocional começou a surgir com o cristianismo, já quase 200 anos depois de Jesus. Crítica literária, esse é o pensamento histórico, viu, minha gente? Isso é o que é na academia, nos estudos históricos do Evangelho, tá? Não é o devocional. E a gente está separando bem essa questão. No século XVIII, agora, século XVIII, 1700, 700, é que começou a crítica literária. Começou, sem precisar ser queimado na fogueira, a fazer alguma crítica. Foi aqui que nós fizemos quando lemos a introdução. Porque se a gente leu a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo do jeito que nós somos espíritas devocionais, fica no reme-reme. Agora, quando a gente vai fazer uma crítica de texto, a história é outra, a coisa muda, porque a gente vai se ater às palavras, a semântica dela, o que ela quer dizer naquele discurso. E quer dizer no discurso, você tem que comparar com o que se dizia na época por outras correntes de pensamento e fazer a contraposição. É assim que é a análise do discurso na academia. Aí vem. Até então consideravam os evangelistas como testemunhas oculares, e nós ainda espíritas temos essa visão católica de ler os evangelhos. Isso é que a gente chama atenção. Continua o mesmo catecismo. E a gente no século XVIII rompeu com isso. Isso lá, vamos estudar isso com calma. Agora se pode questionar o que está escrito no evangelho, porque antes não podia, isso não morria. E só tinha, há uns 300 anos atrás, só em latim, fechado, grego muito guardado. E acharam que esses evangelistas eram testemunhas oculares de Jesus. E os fatos, e tudo que havia sido escrito estava isento de erro ou contradição. Será que isso tem alguma coisa a ver também com a codificação do que a gente está lendo? Achando que é infalível? Aí, esse movimento rompeu com essa história. Aí, como é o nome do Evangelho de Mateus? O Evangelho segundo Mateus. Tem alguma coisa a ver quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo? Não é à toa, minha gente, o título que Kardec colocou. Enquanto os evangelhos que falam de Jesus é segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, pessoas que a gente achava que era testemunho ocular, a doutrina espírita trouxe um segundo os Espíritos. Está aqui o original de Kardec. Eles passaram em ver o Evangelho segundo o Espiritismo de 1865. Então, minha gente, é isso que nós espíritas temos que começar a aprender. Nós não podemos fazer a leitura da Bíblia segundo Mateus, João, Paulo, não. Tem que ser segundo os Espíritos. E nós estamos repetindo a mensagem cristã na ótica do catolicismo. E abandona essa obra fundamental para a doutrina espírita, que foi um marco depois de ter estabelecido a doutrina. Que mais? Os evangelhos, aliás, com a crítica literária, não só a imagem tradicional sofreu crítica, como a abordagem da vida de Jesus sofreu tremendamente. Vocês sabem que para a academia, quantas palavras da oração do Pai Nosso são atribuídas a Jesus? 3. São as mais prováveis. Você vê que quando vai para a academia, a história é outra, sai do devocional e entra na letra fria dos documentos, e da discussão da lógica, e da exegese, e da hermenêutica do texto.
Mas se fizesse isso antes, ia para a fogueira. Os evangelhos não são história, não é um livro de memória, mas manifesta a atividade terrena de Jesus sem uma cronologia, nem a topografia. Aí a gente vai vendo, aí vai. Depois, aí a gente acha que é um dia depois. Nada a ver, é uma coxa de retalho. E mais, os evangelhos não é a única redação de um único autor. Não é o evangelho de Mateus, é segundo a característica de tudo que circulou com o nome de Mateus e que a tradição da época disse que era dele. Não se pode afirmar. O único autor dos 27 livros que tem no Novo Testamento que se pode afirmar que é dele são 7 cartas de Paulo. O resto é tudo anônimo. Ainda não tem comprovação de quem escreveu. Tudo mais é anônimo. Só 7 cartas das 13, das 14 que a gente acha que é de Paulo, que até agora se afirma que é dele. E houveram várias modificações ao longo da redação, por força de quê? Das tradições, séculos e séculos. Aí chegava uma pessoa muito instruída dizendo: não, mas isso aqui eu acho que é assim. Mudava, porque eram cópias. Você mudava a cópia e introduzia. Como está acontecendo com a codificação? Os tradutores estão sumindo com textos. Por isso que a gente teve que passar 15 anos para conseguir os livros originais da codificação. Eu vou ter que fazer um artigo dizendo isso. E estão deturpando lá a codificação do livro dos Espíritos, pelo amor de Deus. Frases importantes sumiram mesmo em Herculano. As próximas gerações vão ter dificuldade em entender o Espiritismo. Então isso aconteceu porque nós estamos transformando o Espiritismo em algo mais dogmático. A gente não para mais para raciocínio. E mais, é razoável a surpresa pela simples retirada de um texto. Sumia do texto. E como é que a gente sabe disso? Só foi possível no século XX. Século XX para agora foi quanto mais a gente pôde entender e ter acesso a textos mais próximos de Jesus do que todo o resto da história. Começaram a descobrir documentos perdidos do Mar Morto, Nag Hammadi, no começo de 1945, 1950, estão saindo os estudos agora. Tomando por base critérios pessoais de cada um que mandava na época, metia a mão, mudava, dava o sentido. Quando alguém criticava, mudava o texto. E bora. Ficamos calados. E agora estamos na doutrina espírita para reavivar aquilo que a gente meteu a mão e mudou o entendimento da mensagem cristã. Essa interferência pessoal ocorre com qualquer religião. É assim, a religião muda o texto e vai, devagarzinho. Daqui a 500 anos a gente vai ler esse livro dos Espíritos, não vai entender mais o que é. E vão mudando. Interpretações, regras, inserção, retirada de texto fazem parte do desenvolvimento de qualquer escrita dita sagrada. Então, ao pegar e ler os evangelhos, pode ter certeza que ali está cheio de problemas. É isso que a gente chama a atenção aos espíritos. Tem espírito que diz: meu Deus, por que a gente não estuda a Bíblia na casa espírita? Eu digo: porque não estudou ainda a codificação. Quando ele estudar a codificação e entender, aí dá para ler a Bíblia. Ou faz como Emmanuel. Pega um trechozinho e vai discorrer livremente sobre o que pensa, por conta dos vários problemas que o texto bíblico traz. Já começou aqui, 325 anos houve o Concílio de Nicéia, e quem presidiu? O imperador romano, Constantino.
que na visão devocional a igreja bota ele lá em cima. Não foi, ele optou o cristianismo para si. Instituiu que o dia do nascimento de Jesus era dia 25 de dezembro, que coincidia com o seu Deus invicto, Deus do sol. Aí a gente ainda cai naquela narrativa, os pastorizinhos. Olha, dezembro na Palestina naquela época era a neve. Quem é que vai pastorar na neve? Vai, né, minha irmã? Fez para causar a bendição no mês de abril. Quem sabe no dia que eu nasci, ele nasceu também. Aí parece que foi o dia que ele morreu. Ele que presidiu e ele que disse aquilo que era verdadeiro e que não era, que era falso em termos de escritos que circulavam na época. Só hoje tem 5.700 manuscritos dos evangelhos em grego antigo. Só hoje, imagina. Sarapatel que não tem. Então vamos ver. Em grego koiné, não é o grego clássico, é o grego corrente, cheio de corruptela, por causa do dialeto. São 27 livros, 4 evangelhos, 1 Atos, que significa que às vezes se chama de Evangelho de Paulo, que fala, são 24 ou 26 capítulos, só 8 não fala de Paulo, o resto é só de Paulo, é um evangelho sobre Paulo. Carta de Paulo 13, mas a gente já sabe que só 7 são até agora a vida dele. Carta dos Hebreus nem aparece mais um, mais outro, que já se sabe que não é o mesmo dele. Carta de Tiago, carta de Pedro, de João, de Judas e o Apocalipse, que se atribui a João. Não se sabe que João é esse, porque o homônimo é o que mais se tem. Quem trabalha com genealogia é um pesadelo. E você tem 3, 4, 5 gerações com o mesmo nome da pessoa. Se você não tiver cuidado, é pai, é primo, é sobrinho, tudo mesmo nome, vivendo juntos. O único autor identificado é Paulo, em 7 dessas 13 cartas. O resto é tudo anônimo. E se usava a tradução grega do Velho Testamento. E os primeiros escritos cristãos pela academia foi 50, 60 anos depois de Jesus. Lembrando que Jesus nasceu entre 6 e 4 antes da data que disseram que ele nasceu, houve um erro. E se ele desencarnou com 30, 33 anos, pode dizer que no ano de 30, 33, então ele desencarnou com mais de 40 anos de idade. Então, 10 anos depois, já estavam escrevendo, e quem escreveu foi Paulo. Embora, no livro Boa Nova, está lá escrito que já se liam escritos de Levi, como se Mateus, segundo Mateus, já circulasse antes, mas a academia não chegou lá. Isso é informação do plano espiritual. Evangelhos proibidos pela igreja e evangelhos sérios: Pedro, Judas, Filipe, Maria Madalena e Tomé. Existem mais de 61 textos que não entraram. E como é que a gente sabe? Isso aqui foi descoberto em 1945. Um conjunto de textos e livros apócrifos, porque Constantino mandou queimar tudo que fosse livro, que não fosse só aqueles, mas alguém escondeu e apareceu em 1945. O pessoal escavando para tirar minério no Egito, próximo da cidade de Nag Hammadi, encontrou vários potes. Quando quebrou, eram os apócrifos da época de Jesus, na época de Constantino, 200, 300 anos. Vários evangelhos que era para queimar. Por isso que a gente sabe hoje muito mais. E esses textos são lidos para compreender a época de Jesus. Aí tem essas histórias fantasiosas que Jesus namorou com Maria Madalena, tudo que vem daqui, uma parte. O evangelho de Tomé, Hermínio traduziu. É muito interessante. É só de livros de Jesus. Os potes de barro nessa igreja. Então, minha gente, o evangelho de Mateus é segundo Mateus. De Mateus nós vamos encontrar nos estudos devocionais. É como a gente diz, o evangelho de Mateus não é segundo as características de vários escritos que denominaram que se fosse nessa característica chama Mateus. Assim. Escrito para os leitores judeus de que Jesus era o Messias. Essa colocação aqui é para afirmar que Jesus era o Messias. Então usava muito a Bíblia, o Novo Velho Testamento.
Então era uma linguagem para os judeus, para transformar os judeus em cristãos. Por isso que o Antigo Testamento sempre é o que mais cita o Velho Testamento. E o que ele cita, que a gente achava que era a Bíblia hebraica, não, é a Bíblia já traduzida para o grego. Sério, foram 70, cada um foi feito diferente, quando juntou estava tudo igual. Veja a imagem do milagre. E o Evangelho segundo Marcos, escrito para pessoas que estavam em Roma, relata apenas 4 parábolas de Jesus e é chamado o Evangelho de melhor texto para a área acadêmica. Isso que é um primor em grego, direto, simples. Por isso que os outros hoje tomam com base, hoje o estudo já diz que os outros evangelhos tomam com base Marcos. O segundo Lucas foi escrito para não judeus. É o maior evangelho que tem, principalmente o público leigo. A gente diz é o evangelho histórico, mais ou menos. Ele é o maior, e se juntar, se os Atos for realmente de Lucas, juntando o Evangelho segundo Lucas com os Atos, 30% do Novo Testamento foi escrito por ele, que é muita coisa. E o Evangelho segundo João, esse é bem diferente, foi escrito com uma linguagem universal da cultura grega, da filosofia grega, para o público geral. Não cita nenhuma parábola, nem exorcismo de Jesus, mas é chamado o evangelho mais autoral que se pode ter. Quem escreveu foi da escola de João, provavelmente tinha um testemunho ocular, porque as coisas que ele lá lhe diz, nenhum outro disse, e são detalhes ricos, mas dentro de uma linguagem da escola filosófica grega. Então ele está mais para a escola alexandrina do final do século I, começo do século II. Não se mistura com os outros. Então você veja que os evangelhos. Eu queria estudar a parábola de Jesus. Se a gente só tivesse o evangelho de João, ia ter. Está aqui, ó. Outra coisa interessante, o que é que um tem comum ao outro? Isso é um estudo que começou no século XVII, XVIII, que antes se fizesse morria. Comum aos 3 evangelistas, porque João a gente já viu que é um estudo à parte, não tem nada a ver com os outros. 330 passagens são comuns aos três. Mateus e Marcos tem 178, comum a Marcos e Lucas 100, comum a Mateus e Lucas 230. E próprio de cada um. Olha, Mateus tem um material de 330 passagens que é só dele. Marcos, pouco. Lucas, muito. O que significa? Opa, parece que Marcos é a base, porque dele mesmo tem muita pouca coisa, o resto está disseminado nos outros 2. Mas veja que tem muito material de Lucas. Ele colheu muita informação. E aí começam as teorias. Então, o que é que a gente vai ver? Marcos, 76% foi usado nos outros, é comum aos 3. Por isso que o nome é sinótico, ou seja, no olhar você nota a semelhança. Então, ao bater 76% de Marcos, foi para 40% de Lucas e 45% de Mateus. Só de Marcos e Mateus, 18% de Marcos, existe 10% de Mateus. Você vê que quase 50% de Mateus vem de Marcos. Não veio nada entre Marcos e Lucas. Marcos e Lucas, 1%, quase nada. É comum a exclusivamente a Marcos e a Lucas. Por quê? Porque 41% já veio do lado. Então aqui foi 42% veio daqui. E aqui 55% de Mateus veio de Marcos. Por isso que a academia diz que o primeiro evangelho é o de Marcos, embora os espíritos digam que o primeiro já circulava de Mateus. É isso que é o estudo. 25% é só Lucas e Mateus, comum. Somente Mateus 20%, somente Lucas 30%, somente Marcos 3%. Pronto. Esses evangelhos são tidos como sinóticos. Dá para construir uma narrativa da vida de Jesus usando os 3
uma grande quantidade de história comum, uma mesma sequência, algumas vezes com a mesma estrutura e as mesmas palavras, como fosse cópia. Pode ser que São Jerônimo juntou, só que pegando cópia. João relata a história de Jesus de um modo muito diferente, não se enquadra aqui. Como quase todo o Evangelho de Marcos está presente em Mateus e Lucas, então há uma teoria das duas fontes, dizendo que existia uma fonte em Marcos, existia uma fonte que daqui Marcos, nessa cor, compareceu em Mateus e Lucas, e essa fonte complementou. E o resto foi material próprio de Mateus e de Lucas. Então, hoje é a teoria ainda utilizada. Então, eu tenho um evangelho escrito da fonte que eles fizeram um livro, que é como se fosse a fonte dele. Aí a gente vai ver João, como é que esse João empata. Eu corri, já estamos no prazo, eu estou terminando a parte histórica. E eu vou terminar a devocional para deixar por último o Evangelho segundo os Espíritos. O ensino de Jesus no quarto Evangelho apresenta-se em discursos e diálogos, bem próximo do Livro dos Espíritos, com a estrutura filosófica. Livros escritos de filosofia são discursos e são diálogos. Mesmo assim, pregando uma linguagem figurada e parabólica. Você vê que a parábola ainda. Então, o que é os discursos? O novo nascimento, água que selva, água da vida, o filho com da vida, o espírito que vivifica, a luz do mundo com o pastor, discursos de despedidas, vários, eles se despedindo. É o Evangelho de Deus. Agora vamos para o seguinte: quais são os textos completos dos evangelhos que se utilizaram para chegar até hoje? São 4 os principais. O chamado Código Sinaiticos, que é do século IV, ou seja, 300 e pouco da época do concílio de Nicéia. É o mais antigo e completo que se tem, foi achado em 1844. Dava para fazer alguma crítica dos evangelhos sem ter textos tão antigos, só aparecendo no século de Kardec. Mostra que Kardec não pegou esse texto, embora ele trabalhou com o texto grego, mas não foi esse texto grego. Está vendo que os estudos. Dificuldade nessa parte. Pode tirar, pode ser fácil. Vou conseguir. Agora eu fico ouvindo minha voz caminhando. Então, minha gente, veja como é recente, de quase 2000 anos, só há 100 e poucos anos, que a gente tem os textos mais primitivos dos evangelhos completos, em grego, letra unicial, que são letras maiúsculas, tudo juntinho. Você não tem separação. Então, você, para entender as frases, não é fácil, porque não tem, é tudo junto assim. A frase tem palavras, você tem tudo junto. Onde é que ele foi achado? Sem querer, no mosteiro de Santa Catarina, lá no Monte Sinai, sem querer. Um viajante, pesquisador, chegou lá, em inglês, foi dormir, viu um monge jogando papel velho na lareira para aquecer. Aí ele pegou assim com o meu filho: rapaz, espera aí, joga isso aqui fora, não, deixa eu ler aqui. Diz que virou a noite lendo e viram que eram manuscritos antigos. Aí Sarah queimou, foi muito disso. Tem mais? Tem. Quando ele trouxe uma cesta, ele disse: meu Deus, são os escritos mais antigos, porque é couro de ovelha, né? Pergaminho, não é pergaminho, aliás, é pergaminho, não é papiro. Aí ele foi
foi para Jerusalém, chamou o prior do mosteiro, disse: rapaz, olha isso aqui. Aí levou para a Inglaterra, publicou. Na volta, quando ele tentou recuperar o resto, tinham acabado com tudo. Aí ele, choroso, aí um monge chegou e disse: olha, eu vou lhe mostrar um negócio. O monge tem aguardado uma cópia. Aí mostrou a ele, completo, o Velho e o Novo Testamento. Aí ele quis levar, o cara não deixou. Aí ele foi para Jerusalém, falou com o czar da Rússia, da igreja ortodoxa, que bancava Jerusalém. Não era a igreja católica, era ortodoxa. Aí eu disse: dê de presente ao czar. Aí quando deu de presente ao czar, o czar deu um altar de prata em homenagem a Santa Catarina do Mosteiro, uma coisa, dinheiro que não acabava mais. Pronto, é o que salvou. Aí a gente tem em grego koiné, na época. Aí o Vaticano tinha um também, completo, em pergaminho também, em koiné, só que as páginas um pouco menor do que a outra, dá para dizer que essa aqui é mais importante. Talvez foi feito para o próprio Constantino. Está na Biblioteca Vaticana desde 1475, guardado as 7 chaves, só ele olhava. Tem o Alexandrinos, já é mais novo, também é completo, escrito em pergaminho, palimpsesto. Também a letra oficial apresenta divergência em relação aos outros. Está mais próximo desse, está na Biblioteca de Londres. E esse foi muito interessante. Esse tem 25 dos 27 livros. Isso aqui está errado. Palimpsesto é o seguinte: era raro o pergaminho, era caro fazer, então rasparam, lavaram e escreveram um texto de um cristão chamado Efraim por cima. E o olhar do investigador, quando olhou, botou na contraluz e disse: oxe, esse texto aqui está em grego com letra minúscula, que é um grego do século X. E eu botando na contraluz, estou vendo um texto com letra maiúscula, antigo. Aí quando viu, era os evangelhos, também, junto com o Velho Testamento. Então são os 4 que existem. Esses 2 estão na França, esses 2 estão uma parte, a maior parte que está aqui, ó, espalhado. Vou correr. Olha aqui o exemplo. O outro está disponível na internet. Quem sabe grego, baixa, traduz os evangelhos conforme os textos mais antigos em grego. Então, não é como antigamente, que tinha que entrar em mosteiro. Olha o Sinai, Vaticanos e o Sinai. Você vê que é maior. Se é maior, é uma coisa mais elaborada. Veja que não tem, olha, é tudo em carreirinha. Para ler isso aqui tem que estudar muito. Olha o Alexandrinos e o Efraim. Está vendo que tem um grego aqui? É o que está por fora, está vendo? Aliás, esse preto aqui foi o que o cara escreveu por cima desse outro. Esse outro aqui é o importante. As palavras que, segundo alguns, 46. Bem, eu falei dos manuscritos, mas esses manuscritos são de quando? Do século XIX para cá, que foram conhecidos. Fora do Vaticano, que eles sentaram em cima e deixaram ninguém ver. Aí tem o chamado texto masorético, que é o texto mais antigo do Antigo Testamento. Foi feito em hebraico ao longo dos séculos, só no século X é que ele parou de ser mexido. É a fonte mais autorizada do hebraico bíblico original. Inclusive acharam agora em Corum o livro de Elias, da época de Jesus, e bate praticamente com esse texto. Que coisa interessante. Bem notificação, ou seja, vários séculos. É um texto citado no Novo Testamento, aliás, do século VII ao X, e tem 2 códigos dele antigos, são esses 2 mais antigos. A Septuaginta é importante para a gente, e a Bíblia hebraica, que foi traduzida para o grego em Alexandria, nesses séculos antes de Jesus, é o que Jesus cita, que todo mundo cita. Foi impresso em 1516, quando começou a romper da igreja a propriedade sobre os evangelhos. Aí difundiu os evangelhos para todo mundo. A Vulgata,
que é a tradução do hebraico para o latim, isso no final do século IV, que a Igreja Católica usava ela, que foi São Jerônimo a pedido do Papa Damaso I. Então ele foi usado pela Igreja Católica, ainda se usa. Em 79 a Igreja fez uma revisão desse texto, saiu a nova Vulgata e está saindo as próximas Bíblias. Porque aí eles foram olhar o texto grego que saiu do século XIX. Aí eles foram olhar para as diferenças. Bom dia. De tradução católica, o Antigo Testamento tem 46 livros, do Antigo 27 do Novo, e a base é a Vulgata de Cícero Clementino de 1598, que já teve ajuste. A protestante usa só 39 livros e 27 antecipados do Novo Testamento, mas ela é muito em cima da Septuaginta. Concluindo, tem mais de 72 manuscritos que não tem um texto completo dos 27 livros. Eu mostrei aqueles 4 porque os 4 têm um completo, só um que só tem 25. O resto é pedaço. Tem mais de 5.700 manuscritos gregos. Só que Mateus tem 1.800 pedaços. Para você conseguir harmonizar. A impressão do Novo Testamento em grego foi em Basileus, 1516, mas não foi com esses que foram descobertos no século XIX. Foram textos gregos do século X, do século VI. Então Erasmo, quando publicou, inclusive faltava Apocalipse. O que é que ele fez? Pegou da Vulgata e traduziu para o grego e depois traduziu para as outras línguas. Mas era a base da tradução da Bíblia inglesa chamada King James Bible, que é um problema. Por quê? Porque depois que apareceram os textos mais antigos, não quiseram mudar e disseram: não, essa aqui Jesus abençoou, não importa o que apareça mais daqui para frente. Vê que coisa louca. E nós vamos estudar a Bíblia por isso, o texto do século X, 1000 anos depois de Jesus, e a gente se apega na letra que lá está. A edição em grego de 1633 passou a chamada Texto Receptus, que é os que os irmãos protestantes utilizam. E não adianta mostrar texto da época de Jesus, não. Que vale é esse. Perdeu Jesus. Que vale é esse. Tu não mostrou isso antes porque não quis. Aí por nós espíritas tem que se agarrar a esse. Emmanuel usou esse texto. Hoje os estudos acadêmicos usam o texto grego do Nestor Aland, que pegou o código sinático, pegou do Vaticano, que agora eles liberaram, e pegou os outros e harmonizou aqueles 4 com alguns fragmentos que apareceram depois, já no século XX. Então, quando os acadêmicos vão estudar, é em cima desse texto. Não vai pegar as Bíblias que tem por aí. Aí se tem diferença, eu mostro aqui o trabalho que eu fiz com uma única frase, em 8 Bíblias. Aí muda, que é uma beleza. Fica no pensamento dogmático de cada corrente de pensamento. E os espíritas estão formando corrente dogmática na visão espírita, que é a tradução do Haroldo. Forçou. Então, é meio complicado. Não fez nada diferente do que as outras tradições fazem, mas está mostrando que nós estamos fazendo uma tradição. Emmanuel usou não a base católica da Vulgata, ele usou a base de João Ferreira, que a gente vai mostrar. Lógico que João Ferreira usou antes da publicação desses novos escritos, eu digo novos do século XIX. Ô Luiz, e tem uma coleção que é o Evangelho do Emmanuel, né? Que está pegaram a Bíblia de Jerusalém, começou a substituir. E eles acham que aquela Bíblia é histórica. Olha, o que não falta é Bíblia aqui. Isso aqui é só um texto que eu tenho lá em casa, 2 textos. Eles começaram a substituir o texto original que Emmanuel usou pela formatação. Aí é complicado. Aí o que acontece? Choca. Porque Emmanuel explica uma passagem na tradução que
escolheu na época, aí joga para traduzir. Você quer ver uma tradução devocional? Cartas de Paulo a Coríntios, que é aquela série que nós espíritos gostamos de dizer. Se eu não tivesse caridade, as Bíblias estão hoje com amor, tiraram caridade. Por quê? Porque os espíritos usavam muito. Muda. Agora, nós espíritos que estudar a Bíblia é diferente, mas a gente tem que estudar. Senão a gente vai estudar a Bíblia segundo os evangélicos, segundo os católicos, mas não segundo o Espiritismo. Bíblia em português. A primeira, João Ferreira de Almeida, em 1681, ele fez o Velho Testamento em cima do texto masorético, que é o masorético, os primeiros textos hebraicos. Porque a Bíblia hebraica, eles têm um rigor na cópia. Se você copiasse e pulasse uma palavra, ia para o pau. Como o Alcorão. O Alcorão só é o Alcorão aquele que tiver cópia em árabe da época de 23 anos depois de Maomé, 20 anos depois de Maomé. Qualquer tradução ou numa linguagem mais moderna é uma tradução, mas não é o Alcorão. Já deixou de ser sagrado. A mesma assim é a Bíblia hebraica, que é um pouco diferente do Velho Testamento que nós temos, porque desdobrou em mais livros. Só é aquela que foi cópia original, e quando se estraga faz todo o ritual de queimar. Por isso não tem muita diferença. Então, João Ferreira de Almeida, que foi a Bíblia que Emmanuel usou, muito pelos protestantes, era para os dois na época, mas caiu mais ao gosto dos protestantes porque usou o texto masorético. Almeida corrigida fiel, aí começa. João Ferreira está disponível na internet. Essa de 1600 e pouco, pode baixar, dá para ler. É um português que dá para ler, não tem muita dificuldade. Eu ia dizer que ia trazer, né? Que é uma coisa raríssima, caríssima, né? Dela foram fazendo revisões. Aí saiu Almeida corrigida fiel. São mais ligadas à testemunha de Jeová. Essa. Não tem diferença nenhuma. Então é a fiel que usa mais testemunho de Jeová e, se não falha a memória, uma outra corrente de pensamento. Aí vem Almeida Revista Atualizada, chamada ARA. Isso só os irmãos protestantes aqui. Você vai naquele livro, só senta essa aqui. Tá? É o texto que aqui está, a Bíblia completa. Aí tem Almeida Revista e Corrigida. Tem diferença? Tem. Aqui parece igual a Gabi, mas o texto é um pouquinho diferente. E assim vai, são as linhas bíblicas. Aí tem a primeira Bíblia, tradução totalmente no português de Brasil, no final do século XIX, no século XX. Tá aqui o texto. Tradução brasileira com traduções acadêmicas. São livros que os acadêmicos vão estudar, né? A gente acha que a Bíblia é uma só. Aí tem uma tradução bíblica chamada TB, conhecida como TB. Este é a editora Loyola, também é um texto brasileiro completo. Aí temos tudo isso é com base no texto de Ferreira. Então eu não sei qual dessas Emmanuel usou. Como essas aqui, Almeida Fiel, revista, muito do século XIX e XX. Eu confesso que eu não fiz esse estudo. Eu estou me preparando para fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo do ponto de vista textual. Como eu fiz no livro dos Espíritos, estou terminando no livro dos Médiuns e vou começar o Evangelho segundo o Espiritismo. Da análise das edições. O que você fez no livro dos Médiuns vai virar livro também, igual no livro dos Espíritos? Vai. Antônio Pereira de Figueiredo fez uma em 1919, muito usado pelos católicos. Aí ela viu a original. Cuidado com essa Bíblia, nós vamos pegar. Isso aqui é preço de um carro. Eu quero vir pegar, senão eu vou ter que trabalhar. Comprei no sebo assim. Jogadas.
A de Padre Marcos foram nossos avós e pais. No Brasil era aqui circular. Cuidado com cada fungo, viu? Cuidado com for abrir cada fungo. É muito fungo. Quem é alérgico, nem abre. Não abre. E ela foi traduzida da Vulgata. É mais popular no Brasil, era, né? Pronto. A gente vai entrar para dar um intervalo na devocional. Devocional é quando a gente lê as coisas e não sabe o que está lendo. Porque já está tudo prontinho na cabeça o que a gente imagina que aquilo quer dizer. E a gente não para entender que palavras são aquelas. A gente já passa ligeirinho de carreirinha. São que os nossos estudos sistematizados, nossos estudos do ED, nosso estudo de curso básico, é tudo assim de carreirinha. Já deixaram tudo pronto para a gente. A gente não para pensar. De tão mastigado que a gente não quer ter força para. E aí, o que é que a gente nota? Quando vai olhar as parábolas segundo o Espiritismo, está segundo o Catolicismo. E a gente não percebe, porque os textos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo foram escritos por médiuns e espíritos católicos. Não tinha Espiritismo na época não, estava se fazendo. É Kardec estava aprendendo o que era o Espiritismo. A observação que você fez aí em relação à tradução de Haroldo, está se tornando o que uma? Não. Eu quis o seguinte: aonde porque é uma decisão sua que a forma de você traduzir, certo? Uma palavra, porque ela tem vários significados. Então ele aproxima mais da visão espírita. Sim. Então devocional para o Espiritismo. Claro. Nada diferente que os outros andam fazendo. Mas se quer realmente estudar a Bíblia, tem que pegar uma Bíblia que seja traduzida do grego de Nestlé Alante. Que pega os textos gregos da época numa visão acadêmica. Na visão acadêmica, lógico que eles dão uma forçadinha de um lado do outro, mas vai tentar ser o mais neutro possível. Não há neutralidade. Então não estou aqui criticando Haroldo, estou dizendo que a visão dele, ele restabeleceu alguns termos mais próximos da visão espírita. Quem for alérgico não abre essas Bíblias. Não vai ter dificuldade. Até pegar com as mãos os águas, são Bíblias do século passado, quase 200 anos. Não. Eu só pego nela com máscara e. Então a visão devocional, minha gente, vamos lá, já está em intervalo. A visão devocional foi a que nós fizemos aqui na leitura dos textos. Foi uma pegadinha. Foi uma pegadinha nossa. Por que pegadinha? Que nós espíritas, minha gente, vamos lá, nós espíritas também temos as nossas leituras devocionais, porque nós transformamos e nós praticamos o espiritismo numa visão religião. E essa visão traz benefícios imensos, mas também algumas dificuldades, entre elas que a gente não quer mais raciocinar sobre o que lê. A gente sabe que quer, sempre alguém aqui dizendo a gente que seja, para poder a gente não ler nada em casa e achar que aprendeu alguma coisa. Então, seminário, palestra, tudo bem, tem o que fazer. Seminário não. Seminário tem que doer na cabeça. No seminário a gente desfaz aquilo que a gente diz na palestra. Por que desfaz? Porque a gente bota tudo em dúvida. É assim. Tirar essa imagem devocional para poder entender melhor o texto, para quando for para a devocional, a gente realmente ter uma ideiazinha do que está acontecendo. Então, por isso eu trouxe outra coisa da devocional. Você vê como é que o devocional escreve as coisas. É dado. Como? Você não pode discutir nada, não pode criticar nada. Você aceita ou não, é questão de fé. Aí vem. A palavra grega evangelha implica no julgamento de valor positivo e reconhecido como boa notícia. Casou com a imagem acadêmica, né? Mas veja aqui, para os cristãos, aí começa o problema. Para os já separa, cristão, não cristão, cristão é uma questão de fé, não estou discutindo com a academia, estou discutindo para quem tem fé. A Boa Nova é o único evento capital e fundamental em Jesus
modo decisivo e definitivo? Devocional. Jesus Deus, o Evangelho é a palavra dele, e ninguém pode dizer nada ao contrário. Veja a diferença do estudo acadêmico para o estudo devocional. Aqui tem briga, tem guerra, tem tudo. Os evangelhos, descreve, os evangelhos são querigmas de acontecimento único e definitivo da intervenção de Deus em Jesus. Veja, intervenção do Criador em Jesus. E essa é a visão espírita, do dia a dia nosso. Em vez de biografia de Jesus, trata-se de testemunho de fé, ou seja, o que está ali é o certo. Você não pode discutir. De anúncio para despertar a fé no ouvinte. Não é uma visão espírita. Nós somos espíritos milenares. Já lidamos com várias formas de conhecimento. E Deus é uma questão de fé, é uma questão de lógica. Essa visão faraônica do Evangelho. Visão Faraônica, no cronologia, do faraó fala de Deus. Qual a origem dela? Visão faraônica. Então você entendeu? Tem um pouquinho a mais. A analogia que eu fiz em relação ao faraó, né? O faraó era de Deus na terra. Então, no caso, assim, geraria, mas veio qual a origem? Outra. Em várias correntes de cultura, o representante terreno de Deus sempre existiu. Zeus aparecia no mundo dos humanos para ter filho, para fazer guerra, para enganar os outros, mas era Zeus. Você tem Vishnu, como uma das representações de Deus indiano, que reencarnava junto com sua esposa em várias encarnações. Shiva raramente reencarnava. Então sempre existiu isso. Então, para conseguir coaptar os pagãos, transformaram Jesus em Deus 350 anos depois. Engraçado que os cristãos sempre foram perseguidos, antes pelos pagãos, e depois que ele se tornou a religião do Império Romano, 25 anos depois ele já estava matando os próprios cristãos. É assim que nós somos. Guerra. Então veja a linguagem. Veja que eu trouxe na linguagem devocional, em contraposição àquela outra linguagem. Qual a primeira coisa que a gente olha no texto? Minha gente, texto, análise de texto. O evangelho de quem aqui está dizendo? De Mateus. E nós espíritas embarcamos nessa, inclusive os espíritos. De Mateus, como é que está aqui coisa? Não reza a tradição, aí sim. Aí a gente vê a honestidade de André Luiz Emmanuel. Reza as tradições no mundo espiritual. Veja que linguagem honesta. Ele não disse que era verdade, não. Para não acontecer com nós espíritas, como pegamos o livro de Canuto de Abreu, tradição histórica e lendária do livro dos espíritos, e nós tivemos que tudo aquilo que estava escrito era realidade. A maior parte não é. Kardec não trabalhou com criança. As meninas que a gente vê nas palestras de grandes médios eram senhoras na época, com 28, 30 anos, já casadas não sei como. Esse casado com 18 anos. Tinha criança. Kardec nunca disse que tinha criança também. As senhoritas. Está vendo, não é? A gente se levantou já a história delas, se casaram e foi embora. Então, devagar, é devocional, porque tudo que é muito lindo, muito romântico, a gente se apega nisso. Não é assim? Evangelho foi escrito para convencer os judeus de que Jesus era mesmo Messias, ou seja, é tudo afirmativo. E a linguagem acadêmica? O Evangelho de Mateus segundo o Espírito para os judeus. Aqui não, já disse que é para convencer que Jesus era o Messias, que estava por vir, enfatizando o Velho Testamento, professar a respeito dele surgido, ou seja, é tudo determinado.
Você não pode raciocinar. É tudo aquilo que é ou não é, senão você não é daqui, vai embora. E a gente embarca nessa. O Evangelho de Marcos já bota discípulo de Pedro. Alguém já descobriu isso? Não, pode até ser, mas não tem. Pode até terminar. Foi escrito para evangelizar principalmente o romano. Não, minha gente, foi escrito numa linguagem que o romano não entendesse, mas que não, é evangelizar, é isso, tudo determinado. Enfatizando, tem 4 palavras, enfatiza as principais ações de Jesus. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gentios, não os judeus, enfatizando a misericórdia de Deus. É tudo doutrinário, dentro do conceito de que a igreja está aqui para evangelizar e levar vocês para Deus, por mim, que eu sou representante de Deus aqui na terra. Visão do faraó, papo é faraó, as visões, né? Tudo isso é cultura humana, né? Crítica, nós somos assim. E a gente fica inventando papa dentro do espiritismo, porque só quer são os papas dentro do espiritismo. Eu ia falar isso agora. Aí cria, né, o guru, né? Muita gente tem rival, eu estou usando de rival, né? Esse rival virou o espiritismo. E esquece que o rival pode ter falhas. Agora com 90 e tantos anos, né? O Evangelho, esse é lindo. Através da salvação por Jesus Cristo, principalmente para os pobres e humildes de coração. Está vendo a linguagem devocional? Catequizando, puxando você para a minha ideia. E de João foi escrito para doutrinar os novos convertidos. Pô, me arrepio, isso dá uma angústia dentro de mim. Não cita nenhuma palavra, que pena, né? Afinal, as palavras já eram conhecidas, veja que ele já tentou explicar. Não tem nenhuma palavra, mas se preocupe não, como já era conhecida, faz de conta que João já escreveu sabendo disso, que não queria repetir. Conversa mole, né? Porém, combate com firmeza as heresias, veja. Pensou diferente de mim, o Evangelho de João já combatia as heresias. E quais eram essas heresias? De que Jesus era Deus. Isso é heresia. Sentiu que é uma linguagem dogmática, de uma linguagem acadêmica? É isso. Por isso que eu não vou avançar, porque é o que nós somos. A gente não pode perder essa nossa realidade. Vamos dar um intervalozinho para a gente entrar na visão espírita do Evangelho.